Tá caindo dólar no seu bolso e o banco tá metendo a mão, vacilão? Aprenda a investir com a UVP, o link tá na descrição desse vídeo. DHH, você tá ligado? O nosso mestre DHH. Você não sabe, cara, é o criador do Ruby on Rails. É o nosso mestre. É o grau 33 da maçonaria do Rails. Ele palestrou na Rails Roads, que rolou lá em Amsterdã, na terra do Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Aí, como sempre, cara, se você não tá ligado quem é esse cara, mano, é o cara que mais manda pio hoje. É um dos caras que mais manda pio na comunidade de desenvolvimento de software do mundo, é ele. E ele não tem muito medo porque ele é bilionário, tá ligado? O cara ficou bilionário e ele, mano, chegou atirando, tá ligado? Chegou atirando na AWS, Datadog, numa porrada de empresa. Supostamente não. Ele declarou claramente que graças a essas empresas a gente vive numa complicação do nosso mercado. Nosso mercado passou a ser muito mais complexo depois que essas empresas entraram. Mano, a parada é braba, é braba. Aí o que eu fiz? A talk dele tem mais de 1 hora, tá no canal oficial do Ruby on Rails. Se você tá vendo pelo corte, provavelmente vai estar na descrição desse vídeo. E eu já te peço uma moral, cara. Se inscreve no canal, ativa a notificação e, cara, pra não perder nenhum vídeo, deixa o like nesse vídeo, mano, pra ajudar a fortalecer esse canal. Me ajude a bater 300 mil inscritos, beleza? Aí eu separei algumas pills e a gente vai dar uma analisada nessas pills, cara. Cara, a parada foi braba. Acho que o primeiro ponto que ele falou, a primeira pill dele, braba, foi nesse frame aqui, cara. Que basicamente ele soltou esse slide. Deixa eu soltar o trecho. É esse aqui. Essa parte aqui, ó. Is the deployment story. A single developer in 1999 could deploy a change to their web application in literally 5 seconds. I know because that's how I did it. I would drag my little file in my FTP manager to production and it would be live in 5 seconds. Today, this is actually wrong. It says a 50-strong team in 2025 could deploy in 15 minutes. I've been talking... Cara, é muito foda. Então, o que ele falou aqui, galera? Porra, ele basicamente... Porque tá em inglês, cara. Eu ia até pedir o Lucas Montano pra me passar depois a IA, que ele falou que faz tradução simultânea. Mas qual que foi essa primeira pill que ele chegou? Ele chegou comentando sobre a regressão da velocidade do deploy. E ele fala que em 1999, o deploy ele era feito por um único dev, tá ligado? O único dev fazia um deploy usando um SFTP, um FTP... usando um Pentium 3, e levava em média de 5 segundos pra fazer o deploy. Aí ele fala que atualmente, cara, nesse trecho, ele fala que atualmente, cara, leva minutos, passa de 15 minutos ou mais, e ele vai e cita os motivos, que ele fala que hoje ficou muito mais complexo um deploy, porque tem processo de CI/CD complexo pra caramba, tá ligado? Tem uma baita esteira de CI/CD, que aí tem, por exemplo, testes automatizados, build pra caralho, container, orquestração, gerenciamento de infraestrutura, e ele critica toda isso que aconteceu na nossa indústria, tá ligado? Que ele fala que acaba causando lentidão e fragilidade. Ele falou que antigamente, por exemplo, você com o único dev fazendo deploy, você tinha muito mais segurança no que você tava fazendo deploy do que hoje em dia. Por mais que você tenha uma puta esteira de deploy fodida, você não consegue. Aí ele vai e fala assim, tipo, de uns problemas, que ele fala, por exemplo, da abordagem do microserviço. Ele vai e fala que, putz, antigamente era um grande monolito e o dev ele entendia ponta a ponta. Entendia a plataforma ponta a ponta, a aplicação inteira, tá ligado? Só que hoje em dia, com essa abordagem de microserviço, ele comenta que começou a fragmentar. Igual, por exemplo, pra galera que não tá ligada, se você pega as empresas grandes agora, eles têm squads que cuidam de uma parte do produto. Por exemplo, você entra lá, tem uma squad que cuida de onboarding, que cuida, por exemplo, da parte de cadastro, autenticação, onboard, cadastro, autenticação, depois tem uma squad que cuida disso, tem um que cuida do back-end de uma tela específica, e ele falou que essa fragmentação, cara, acabou gerando esse monte de coisa, tá ligado? Que ficou complexo pra caralho. Aí ele fala que você usando essa abordagem de microserviço, ele aumenta a sobrecarga de coordenação e o tempo necessário para garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente. Por quê? Se você faz o deploy de um serviço que depende de um outro, você primeiro tem que orquestrar esse deploy. Então o deploy que era simples de você arrastar uma parada, ele ficou muito mais complexo graças às orquestrações. Aí ele fala também a respeito de ambientes de desenvolvimentos descentralizados, que é um dos motivos dessa regressão da velocidade de deploy. Que ele fala que a gente hoje tem uma necessidade muito grande de replicar ambiente de produção complexo, localmente. E ele ataca diretamente o Docker, mano. É muito louco.
Ele atacou o Docker e atacou uma porrada de outra ferramenta. E ele falou que, cara, não faz sentido a gente querer simular, deixar nossa máquina pior do que ela é, porque a gente hoje já tem máquina com tecnologia muito mais avançada, tá ligado? E não faz sentido a gente, sei lá, ter que piorar a máquina pra trabalhar, não sei. Ele fala isso, cara. É muito braba essa crítica que ele faz também. Aí fala assim, pô, mas beleza. Ele só criticou e qual que é a solução que ele deu? Aí ele fala que o que o programador ele perdeu foi o foco de resolver problema end-to-end. Porque quando você tá olhando só pra uma parte do produto, você não tem noção do todo. E o programador que tem noção do todo, ele consegue ser muito mais ágil, tá ligado? Por exemplo, um grande problema que as empresas têm, na minha visão, é que às vezes a gente, por exemplo, a gente precisa resolver um problema que ele acaba impactando numa outra squad. Só que a gente não pode mexer no que foi feito na outra squad. Até pode, mas quando a gente tem um contexto end-to-end de uma plataforma inteira, se eu tenho qualquer dependência, eu vou lá e resolvo aquela dependência. E ele falou que essa perda de controle a gente acabou regredindo. A gente regrediu pra caralho nessa perda de controle. Que é melhor você ter o conhecimento da aplicação inteira do que você, tipo, só entender as partes fragmentadas. Basicamente é isso. Outra coisa também que ele defendeu pra caramba é que o deploy, ele passou a ir por exemplo, um time de DevOps, mas graças a essa complexidade, mas ele defendeu a ideia que o programador, ele tem que ter a capacidade de fazer deploy diretamente da sua máquina, sem ter que fazer todo esse baita processo. Que você tendo, sei lá, um time específico pra deploy, por exemplo, cara, tem até cargo, tá ligado? Tem um release manager. Tem um release manager que é responsável por isso e aquilo. Então ele fala que a indústria, ao invés de melhorar, ela acabou, cara, ficando absurdamente, tipo, mano, complexa e todo mundo perdeu o controle. Então as coisas estão muito lentas pra fazer. Aí tem uma outra parte, que é onde ele fala a respeito do custo e performance de nuvem. Ele critica diretamente a AWS, que ele fala que o custo e a performance hoje que você gasta em nuvem não justifica o que é entregue. Basicamente foi a crítica disso. Que ele falou que hoje que você contrata uma máquina da AWS e ela tem um desempenho inferior de um hardware local. Aí ele, ainda falando sobre custo absurdo, ele fala que ele considera um roubo financeiro, cara. Caralho, mano, isso aqui é polêmica, hein? Ele menciona, cara, que a AWS está nos roubando. A AWS está nos roubando. O porquê? Que ele vai e compara, se você pegar um PC velho seu, ele vai e cita um PC de $300, que às vezes está no seu armário, tá jogado. Todo mundo tem um PCzinho velho. PCzinho velho, vamos arredondar, jogar pro... Vamos brasileirar. Um PCzinho velho de 1.000 pila. Você tem um PCzinho velho de 1.000 pila no seu armário. E ele falou que esse PC velho, ele é capaz de rodar o Campfire. Campfire foi um aplicativo que foi usado por todos os participantes, cara. Mas basicamente é uma aplicação que está sendo usada por todo... Uma aplicação que está sendo usada por todo mundo que está participando do evento. Que essa aplicação, essa maquininha de $300, você consegue rodar a Campfire toda, suportar todos os usuários tranquilamente. E ele fala que se ele fosse pegar uma mesma máquina na AWS para poder rodar esse Campfire, ele falou que ele estima que ela ia custar entre $300 a $1.200 por mês. Então todo mês você ia pagar entre $300 a $1.200 por mês. Enquanto o PC, você ia ter só um custo fixo, tá ligado? Que seria o preço daquele PCzinho que vai estar rodando. Então ele defende pra caralho essa porra de você meio que ser dono. E ele fala também, a outra crítica que ele fez aqui que eu deixei anotado, que ele fala a respeito das ferramentas de teste em nuvem. Ele não cita nome, mas a galera já tá ligada quais são as ferramentas mais populares e tal, pra poder fazer teste. E ele fala que a galera, mano, ela tem coragem de pagar uma ferramenta de teste pra fazer um teste lento pra caralho, tá ligado? Sendo que se ela rodasse esse mesmo teste na máquina dela, ela rodaria muito mais rápido. Então, ele falou, cara, não faz sentido nenhum eu contratar um serviço de teste em nuvem, que é uma máquina inferior à que eu tenho, pra rodar um teste que se eu rodasse local, vai rodar muito mais rápido. Eu falei, caralho, mano, isso porque tá dentro de uma esteira de CI/CD, então... Outra coisa também que ele critica, essa questão desses servidores de nuvem, essas paradas, tipo, as ferramentas e tal, é a falta de liberdade de controle. Que ele fala que basicamente você tem que mendigar permissão. Que às vezes, não tá funcionando. Você tem que abrir ticket bonitinho e, mano, cara, mendigar. Não, eu preciso melhorar isso e aquilo. Então ele critica pra caralho essa parada que você usando uma infra em nuvem, você não tem esse controle. Cara, mano, ele metralhou pra caralho, cara. Metralhou pra caralho. Aí um outro ponto alto também dessa palestra, mano, que ele falou, foi a respeito do paradoxo de performance. Mano, é muito bom que ele tem umas teorias, mano. Tipo a teoria nossa do grande rollback, ele tem várias outras teorias. Eu falei, caralho, mano, ele foi soltando tudo na palestra. Tudo. O paradoxo de performance, ele citou o seguinte. Ele falou, mano, vamos pegar um exemplo, Fortnite. O Fortnite hoje, pra poder renderizar uma cena de gráfico e tal,
uma cena de gráfico 3D, ele renderiza, na real, o Fortnite, ele renderiza uma cena 3D 120 vezes por segundo, que dá aos desenvolvedores apenas 8 milissegundos pra renderizar cada cena. Essa é a crítica dele. Ele falou, cara, você renderiza um Fortnite muito rápido. Aí ele vai e compara com a nossa indústria de desenvolvimento web. Porque a indústria de games tá lá na frente. A indústria de desenvolvimento web, ele critica que, por exemplo, aí ele vai e volta a bater de novo nessas empresas que testem de aplicações web. Ele volta a bater nas empresas que oferecem serviço de teste de aplicação web. Que ele fala que os testes são lentos, dura 15 minutos ou mais pra ser executado. E ele critica que esses testes, mano, é uma parada muito mais simples, tá ligado? Ele falou, cara, são tarefas repetitivas, mano. São tarefas repetitivas e tal, e ele falou que a indústria se tornou complacente com a lentidão de teste. Todo mundo passou a aceitar isso. Falou, não, é lento mesmo. E outra coisa também que ele criticou foi a instabilidade, porque, mano, todo mundo que já trabalhou tá ligado que quando você executa um teste, esse teste ele quebra, você executa de novo, ele funciona. Rola uma intermitência. E não é skill issue, não é nada, tá ligado? Não é falta de conhecimento do dev, não é nada. O teste tá bonitinho. Mas quando você executa, ele executa uma vez, você executa de novo, ele quebra, mano. A parada, mano, aí ele falou assim, cara, não faz sentido nenhum. Então, essa crítica foi dura pra caralho. Foi muito foda. Aí ele falou que a indústria se tornou completa. Todo mundo aceitou. A real é isso. Todo mundo aceitou lentidão de teste. Foda-se. Vamos aceitar. É assim? Vamos aceitar. Aí a essência desse paradoxo da performance, que ele fala que os devs, eles conseguem realizar feitos tecnológicos incríveis como fez no Fortnite. O Fortnite, mano, pô, maravilhoso, no exemplo que ele deu. Mas ao mesmo tempo, aceita um desempenho inaceitável em tarefas fundamentais e repetitivas. Se a gente observar, fala, cara, a nossa indústria de desenvolvimento web, ela tá muito atrasada. Agora, a outra parte que ele ataca duramente a AWS, mano, ele ataca duramente a AWS e ataca uma porrada de outras empresas. Cara, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, cara. Isso aqui é um boteco de tecnologia, a gente faz live de segunda a quinta, 10 horas da manhã. Então se inscreve, deixa o like, dá uma moralzinha pra gente aí. A tradução tá mercadantes de complexidade, mas eu traduzindo pro inglês chorume, eu chamo de vendedores de complexidade, que ele falou que é um outro grande mal que a nossa indústria tem. Vou escutar esse trecho aqui, depois eu vou repassar as anotações que eu fiz aqui. All the everything, we aren't making things better. The common explanation for this is we're being conned by merchants of complexity. These devious companies who convince us to use their complicated tools and products, and somehow they just snooker us. We're really smart, and we wouldn't do that normally, but just they're so devious, they're so clever. I wrote a blog post a little while back saying, do you know what? I don't actually think that's the problem. I do think there are merchants of complexity. I do think most of the companies I mentioned before are merchants of complexity. Then they love to sell you complicated shit that makes the world go backwards. Eu vou pausar nessa frase aqui. Eles adoram vender coisas complicadas que fazem o mundo retroceder. Cara, se não assistiu essa palestra, assiste essa palestra, mano. Caralho, mano, você sai arrepiado, fala assim, caralho, que pio é essa, mano? Que pio braba é essa? Ele basicamente, ele fala, eu tô traduzindo aqui pro inglês chorume, como vendedores de complexidade. Já que a gente tem os vendedores de curso, a gente também tem os vendedores de complexidade. Que basicamente, quem são esses vendedores de complexidade? São empresas que vendem ferramentas e produtos complicados ao invés de simplificar. Porque a gente viveu uma época na nossa bolha, cara, desenvolvimento de software, que todo mundo queria simplificar as coisas. Então foi aí que, por exemplo, surgiu uma porrada de pacote NPM. Antes do NPM, a gente tinha, por exemplo, o Rails, o próprio Rails, surgiu as gems, que simplificava, que uma pessoa fazia o trabalho duro pra simplificar e você fazer. Por exemplo, a gente tem um grande case aqui no Brasil, cara, que foi o José Valim, que ele fez uma gem chamada Devise, que é usada até hoje, porque era muito complexo a gente criar processo de autenticação dentro de uma aplicação ponta a ponta. Então ele criou a Devise, onde a gente conseguia, mano, só usar aquela gen e fazer toda a autenticação da nossa aplicação. É a coisa mais linda. E a gente tem outras empresas que faz isso, cara. Até o React Alpha. React Alpha faz isso, exatamente, faz lindamente. Você pluga o React Alpha pros reacteiros safados, você pluga o React Alpha, ele simplifica. Então, a nossa indústria, a gente sempre teve, mano, essa parada de simplificar as coisas. Só que de um tempo pra cá, cara, se a gente parar pra perceber, as empresas só estão vendendo coisa complexa. Você tem que tirar certificação pra você usar um serviço de cloud. E a gente foi educado na faculdade, a gente, dentro da nossa indústria, então a gente foi educado o seguinte, que toda vez que a gente cria algo pro usuário, vamos criar uma interface pro usuário. A galera de UX tá ligada nisso. A gente tem que criar o mais simples possível.
Agora, você ter que, por exemplo, usar um ambiente de cloud, por exemplo, que é onde ele ataca duramente, você tem que fazer uma certificação pra você poder usar aquele ambiente, que deveria ser simples, é o extremo absurdo, tá ligado? É o extremo absurdo, só que todo mundo tá aceitando. Foi exatamente. Aí ele vai e menciona, cara, que empresas como a AWS, já na cara mesmo, cara, ele bate na cara da AWS. A AWS, Kubernetes, Datadog são exemplos de de vendedores de complexidade. Aí ele vai e cita o porquê que essas empresas cresceram tanto, cara. Que até uma parte anterior dessa palestra, mano. Que ele fala o seguinte, o engano dos desenvolvedores. Ele tem uma teoria que os desenvolvedores eles são enganados por essa empresa para poder vender seus produtos complexos. Só que aí ele fala que o verdadeiro motivo não é apenas o marketing dessas empresas. Não quer dizer que essas empresas lá têm um marketing fudido que faz os devs acreditar que o caminho complexo é o certo, tá ligado? Ele acredita que a culpa não é só da empresa, mas, por exemplo, de programadores emocionados. Ele não cita o emocionado, mas, mano, claramente ele tá falando de dev emocionado. Porque ele fala o seguinte, cara. Hoje, o nosso trabalho de programador, a gente trabalha com desenvolvimento web, é CRUD. A gente faz create, read, update, delete. É isso. Delete às vezes, ele ainda brinca. Ele fala assim, a gente faz o create, o read, o update e às vezes a gente faz um delete. Nem tá usando muito delete ultimamente, tá ligado? Porque a gente dá um update lá no active pra false, alguma coisa. Enfim. Ele basicamente fala que nós somos ele chama de CRUD Monkeys. Aqui no canal a gente chama de CRUD Maker. Somos fazedores de CRUD. Só que aí, o programador ele tem um ego elevado que ele não quer se aceitar que ele é só um fazedor de CRUD. E ele tem uma necessidade interna, que o programador ele tem uma necessidade interna de adicionar complexidade num CRUD. Que é aí que a gente vê que veio esse monte de tranqueira. Cleanarch, tal, camada pra caralho. Tudo pra fazer algo que a gente fazia, mano, com um único arquivo. Tá ligado? Aí ele falou assim, mano, o porquê? Por que o programador sentiu essa necessidade? Porque só o CRUD quer dizer que o trabalho dele é muito simples. Então ele adiciona complexidade no trabalho pra quando ele falar com alguém e ele, tipo, conversar, ele se sentir uma pessoa mais científica. E a gente sabe que o caminho não é esse, tá ligado? Mas ele fala que muito dev emocionado, pra ele se sentir intelectual, tem que adicionar complexidade em coisas simples. Aí que é a hora que essas empresas perceberam esse movimento, tá ligado? Essas empresas grandes perceberam esse movimento, onde os devs queriam adicionar complexidade, falaram assim, cara, Vamos criar produtos cada vez mais complexos pra esses devs se achar os foda e a gente crescer. então foi esse o gancho com os caras, mano. Foi muito brabo. Eu falei, caralho, que pio. Falei, mano, esse comentário dele foi brutal. Porque graças a esse sentimento do cara não se reconhecer como CRUD Monkey e ele querer pagar pau de intelectual, que as empresas achou essa brecha e falou assim, mano, é a hora da gente ganhar dinheiro em cima desses caras. Porra, é muito foda. Aí ele foi escrever um artigo ano passado falando a respeito disso, cara. Eu vou abrir esse artigo aqui agora pra gente poder dar uma lida junto, mano. Os mercadores de complexidade, cara. Esse artigo aqui é maravilhoso, tá? Mercadores de complexidade, mas a gente... Tradução chorume. Vamos mudar aqui, ó. Inglês chorume. Aí ele começa aqui, ó. É difícil vender algo simples, porque o simples parece fácil. E quem quer pagar por isso? É claro que todo mundo diz que quer algo mais simples, mas a forma como compram revela que geralmente não querem. Pô, já começou a pio. Começou. Esse é o segredo que os comerciantes da complexidade descobriram há muito tempo. Que o inteligente e o sofisticado superam o básico. E o direto na maioria dos dias do mercado. Superam o básico e o direto na maioria dos dias do mercado. Caralho, essa tradução ficou horrorosa. Mas basicamente que a galera entendeu que vender coisa simples, mano, não venderia. Então ele precisa fazer uma parada mais sofisticada, tá ligado? Basicamente é isso. Já que tanto o inteligente quanto o sofisticado implicam algo especial. E somente o que é especial comanda o dólar premium. Caralho, papo reto. Eu acho que essa crítica aqui ele faz diretamente no lance lá de... A galera prefere contratar serviço de fora. Sei lá, a minha interpretação é essa. Que a galera prefere pagar muito mais caro e se sentir meio que... Sei lá, o cara que manja daquelas paradas. Não sei, eu acho que basicamente é isso. No fundo é isso que a maioria das pessoas quer. Sentir-se especial. Isso é muito mais importante do que simplesmente comprar uma solução. Opções básicas, baratas ou mesmo gratuita. Olha lá, opções básicas, baratas ou mesmo gratuita são para o idiota comum, com necessidade de problemas simples. Que é exatamente a parada que ele traz na palestra lá, que ele fala a respeito de... Mano, ele conseguia rodar uma aplicação numa máquina dele velha, que custa $300. Por que ele vai pagar $300 por mês com uma... Como é que se diz? Com uma performance muito menor do que ele poderia fazer em casa. Porque, tipo, você usar a solução barata, gratuita, open source, é coisa de idiota. Que basicamente a galera enxerga... Caralho, mano, muito foda. Isso é pio pra caralho.
Poucas pessoas têm coragem de admitir que sua vida e seu trabalho não são tão complicados. Você vê essa síndrome em toda a indústria de tecnologia. Problemas básicos que as pessoas poderiam resolver facilmente, de forma barata e rápida, se transformam em desafios assustadores, intradisponíveis, que é só uma solução sofisticada, geralmente por assinatura, resolverá. Geralmente o SaaS. Caralho, cara. Tipo, problemas básicos você poderia resolver facilmente. Você prefere, por exemplo, contratar uma empresa terceirizada. Sei lá. Caralho, mano. Porque esse é o outro lado da moeda. Raramente há margens altas para vender algo que já possui. Eles não terão nada e você os convencerá de que eles irão ficar felizes. Cara, a tradução ficou muito ruim. Por qual feitiçaria? Medo principalmente, vaidade às vezes, preguiça ocasionalmente. Orgulho definitivamente. Então, tipo, a galera compra soluções complexas por questão de orgulho, tá ligado? Não é nem preguiça, não é vaidade, não é nada. Fala assim, mano, eu vou pegar uma solução que já tá pronta pra poder resolver o problema. Não. Vamos contratar um site de autenticação, por exemplo. Vamos pegar um site de autenticação, porque é melhor eu contratar um SaaS que faz toda a parte de autenticação do que eu implementar no meu próprio código, que é muito mais fácil, tá ligado? Então, muitas vezes a galera, por exemplo, contrata um site de autenticação por questão de vaidade, tá ligado? De vaidade, de orgulho. Quanto mais inseguranças, olha isso, cara, quanto mais inseguranças os vendedores de complexidade conseguirem desencadear, mais fácil será a venda. Que é a hora de começar, tipo, colocar problema onde não tem. Caralho, cara. Mas o feitiço só dura quando você acreditar nele. Se você decidir amanhã que toda essa massa, peso e despesa não vale a pena, não valerá a pena. É tão simples e tão difícil. É um artigo bem direto, a tradução ficou ruim, mas eu vou mandar pra galera aí o artigo original. Você tá vendo pelo corte, eu vou deixar esse link também na descrição. Aí, mano, o X foi a loucura, né? O X foi a loucura. Aí, putz, eu separei aqui um pouco do... Eu separei aqui esse post aqui desse mano, cara, do Typecraft, pra ver o que a galera do X falou a respeito disso. Aí já me marcaram, olha o grande rollback aí. Inclusive, pô, sugestão do I'm Not Virus. Sugestão dele, cara. É que o Rick mandou uma outra appeal aqui, cara. Se houve uma lição dos últimos 15 anos é que a escalabilidade é muito cara. A AWS sairá da conferência se isso continuar. Mano, ele atacou muito a AWS, cara. O que aconteceu? A containerização aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ficar sentado esperando as minhas imagens serem montadas e desmontadas pela 14ª vez, para que todos tenhamos imagens perfeitamente impecáveis para testar o tempo todo quando você chama o Azure, blá, 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 blá. Aí um aqui, o SFTP demorava muito mais que 5 segundos, era muito difícil encontrar na época. Só foi lançado em 97 e se tornou popular, tipo, em meados dos anos 2000. Eu estou sendo otimista. A galera ficou apavorada, cara. Ficou apavorada aqui. Tipo, até que a galera tá concordando, na real. Isso aqui faz sentido e tal. Esse meme é só uma parte do meme. Cara, foi brabo. Eu recomendo pra caralho assistir essa palestra. Recomendo muito assistir essa palestra. Putz. Aí, tipo, depois ele fez uma segunda parte que ele falou a respeito das novidades do Ruby on Rails. Mas o início, cara, foi só pio. Foi só metralhando pio pra caralho. Então, se você quer ver ela completa, ela tá lá no site oficial do Ruby on Rails. Foi esse final de semana, se eu não me engano, essa talk. Tá lá no canal oficial do Ruby on Rails. Você tá vendo pelo corte, ela vai estar na descrição. Beleza? Aproveita e me dá uma moral aí, cara. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Isso aqui é um boteco de tecnologia. E bora seguir pra próxima pauta.